Esses dias eu tava lembrando de quando eu entrevistei o Paulo Guedes, faz um tempo já, e ele disse assim, ó... Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. E aí eu trouxe alguns dados pra gente entender se de fato a gente pode virar uma Venezuela ou não. E, lembrando que por que é importante gravar esse vídeo? Porque, a Venezuela já foi um país próspero, tá? E hoje 94,5% da população vive em extrema pobreza, o que é um absurdo. E aí eu vou te pedir duas coisas nesse vídeo. O primeiro de tudo é muito simples, tá? Não tem nenhuma grande exigência, é só você curtir esse vídeo. Essa é a primeira coisa que eu peço, tá? Tem um botão aqui embaixo, parece um joinha, muito parecido com uma mão fazendo assim, né, Kaique? Não é muito complexo. Aí você vai pegar o seu mouse, você arrasta até lá e clica aqui. Ou você pega o seu dedo, esse mesmo, e você clica ali também, que já resolveu o problema. Passo 1, feito. Passo 2, o passo 2 é difícil, hein? O passo 2 é você não brigar nos comentários. Essa é difícil, essa é pedir demais, não é? Eu acho difícil, mas tem gente que já me xingou de tudo que vocês podem imaginar. Eu sou bolsonarista, eu sou lulista, eu sou esquerdista, eu sou de direita, eu sou não sei o que lá, eu sou... É uma loucura, aí nos comentários o pau vai quebrar, eu acho. Posso estar enganado, espero que não. Quem sabe com esse pedido vocês se compadecem e não fazem isso nos comentários, não é mesmo? Porque onde não tem educação, não tem espaço para troca de opiniões e crescimento, certo? Então vamos pro vídeo. E antes de começar aqui, temos um recadinho para você que é o seguinte, hoje tem mais de 20 mil fundos de previdência. E desses daqui, mais de 2 mil são para investidores qualificados. E acredito que tinham muitos fundos de previdência com taxas de administração altíssimas, com pouca performance, com pouco resultado ao longo do tempo e muitas taxas. Por isso, a gestora Grão criou o plano de previdência Arca Grão. Um plano de previdência que se baseia na minha filosofia de investimentos e que você pode investir a partir de R$100 e fazer aportes consistentes todos os meses ou até, quem sabe, fazer a portabilidade de alguma outra previdência que talvez você tenha no banco. Às vezes tem uma previdência no Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco, enfim, na Caixa, no Santander, em algum grande banco. E você pode fazer a portabilidade para o plano de previdência da Arca, tá bom? Então vou deixar um link aqui na descrição para você fazer a sua portabilidade ou começar a investir no seu futuro. Esse vídeo vai ser dividido em 5 partes, tá? Primeiro, o que define um país socialista? É importante entender o que é um país socialista de fato. Segundo, a Venezuela é um país socialista? Porque tem muita discussão sobre se a Venezuela é um país socialista. Às vezes não, tem gente que diz que não. Então a gente vai tentar chegar a uma conclusão sobre isso. Terceiro, o que aconteceu com a Venezuela nos últimos anos? O que tem acontecido constantemente? Como que ela saiu de um país próspero para o que ela é hoje? Em quarto, indicadores sociais e econômicos da Venezuela. E em quinto lugar e por último, se o Brasil pode ou não virar uma Venezuela. Esse vai ser o quinto ponto do nosso vídeo. Então, primeiro, o que define um país socialista? Vamos lá. O socialismo ele é uma filosofia política, social e econômica, ou seja, é um jeito de pensar. A filosofia busca pela verdade, tá? Então, nesse caso, é o que acredita-se ser a verdade dentro desses 3 âmbitos, tá? Social, político e econômico. Então não tem como simplificar o que é um país socialista, não tem um checklist do socialismo, mas tem algumas características que de alguma forma diferem a filosofia socialista de outras filosofias políticas. Por exemplo, as principais características do socialismo dentro do século XXI são basicamente o seguinte. Primeiro, a tomada do poder pela classe trabalhadora. Então, geralmente a classe trabalhadora, ela toma o poder. Você tem a socialização dos meios de produção. Você também tem a ausência de competição e do lucro. Então a lógica é outra, não necessariamente é para eu ter lucro, então eu não tenho uma competição necessariamente, eu não tenho quem é melhor, quem é pior, não em tese. Depois eu tenho uma economia planificada. O que é isso? O Estado ele é responsável por todos os setores da economia, ou seja, é uma economia totalmente estatizada, com o Estado no papel de planejador central. Então imagina o seguinte, quando a gente ouve aqui no Brasil, o pessoal falando sobre, se o governo tal ganhar, vão privatizar as empresas. Se o governo tal ganhar, vão manter as empresas estatais, ou seja, o Estado como dono dessas empresas, tá? No socialismo, a gente geralmente tem o Estado como dono de todas as empresas são estatais e quem define o plano é o Estado. E aí vimos para o nosso segundo ponto, que é o seguinte, a Venezuela é socialista?
Essa é uma grande dúvida e você vai entender o porquê. Nos últimos 23 anos, a Venezuela foi governada por governos de esquerda. Primeiro, Hugo Chávez, de 1999 a 2013, governou por 14 anos. Depois, ele morreu em 2013, foi vítima de um câncer. E o Nicolás Maduro, de 2013 até, e aqui vai depender, porque se você perguntar para a população da Venezuela, você vai ter respostas diferentes sobre quem é o presidente. Para alguns, o Maduro ele governou até 2018, para outros ele governou até 2022. Dito isso, vamos separar aqui em duas partes os fatos do que aconteceu de fato na Venezuela. Primeiro, vamos falar sobre o governo de Hugo Chávez. Hugo Chávez ele foi tenente-coronel na Venezuela até 1998, aí ele ganhou as eleições presidenciais. Até aí, tudo bem. No primeiro ano do governo dele, em 99, ele propôs a Constituição Venezuelana de 1999. Aí ele foi aclamado pelo governo como a Constituição Bolivariana. O bolivarianismo é basicamente um conjunto de doutrinas políticas que foram criadas por um general venezuelano no século XIX, que é o Simón Bolívar. E quando Chávez assumiu a presidência de fato, ele se autodenominou bolivariano, por causa do Simón Bolívar. O ponto é o seguinte, na visão do Chávez, o bolivarianismo é uma mistura dos escritos do Simón Bolívar com os princípios revolucionários de Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx, tá? Então é um mix de ambas as coisas. E aí vamos falar do Maduro agora. O Chávez morreu em 2012. Aí o Maduro, como vice-presidente, assumiu a presidência da Venezuela logo depois. E em 2018, o Maduro ele foi reeleito. Só que na época, estava todo mundo falando sobre fraude. Então imagina, o Maduro ele se elegeu, mas foi fraude. Não, mas não foi fraude, ele realmente foi eleito. Então aqui começou uma dúvida. Então de um lado a China e a Rússia aceitaram o Maduro, ou seja, aceitaram essa reeleição, e do outro lado os Estados Unidos, um país mais capitalista, apoiou o Juan Guaidó, que perdeu as eleições de 2018. Então hoje, olha que interessante, os dois são considerados presidentes da Venezuela. Então depende para quem você pergunta. O ponto é, o Nicolás Maduro se considera o primeiro presidente chavista da América Latina, ou seja, seguindo os ideais do seu antecessor Hugo Chávez. E aí tem gente que acha que não, quem é o presidente é o outro. Então fica essa loucura aí, ninguém sabe quem é o quê. Resumindo aqui a pergunta de se a Venezuela é um país socialista. A Venezuela é um governo socialista, só que com interpretações do Chávez e do Maduro. Inclusive, o partido do Nicolás Maduro é o Partido Socialista Unido da Venezuela. E eles diziam que queriam implantar o socialismo do século XXI. Então acho que dá para dizer que eles são socialistas, certo? Então respondida aqui a segunda pergunta. E vamos para a terceira parte do vídeo. O que aconteceu com a Venezuela? Eu vou pegar todos os fatos que aconteceram nos últimos anos, mas vou pegar talvez um dos mais importantes aqui que aconteceu em 1999 e que mudou de fato a história do país. Foi a Lei Habilitante. A lei habilitante permitia que o presidente legislasse por decreto. Então, em resumo, ele podia chegar aqui e ele podia decretar um monte de coisa sem ser aprovado pelo Poder Legislativo. E ele fez isso algumas vezes na história. Por exemplo, imagina que tem uma calamidade. Aí ele pegou e falou, desastre natural. Beleza. Aí depois, lidar com a ameaça do governo dos Estados Unidos. Ele foi lá e falou sobre isso. E depois, a implantação do chamado socialismo do século XXI. Então, ele tinha poderes para fazer isso, sem precisar de tantas aprovações assim. E o Chávez distribuiu terras, estatizou reservas de petróleo, ou seja, transformou essas reservas em reservas do Estado e nacionalizou setores inteiros da economia. Imagina um setor que está lá na mão da iniciativa privada, ou seja, do empreendedor, enfim, dos trabalhadores. De repente, o Estado vem e fala, esse setor inteiro é meu, 100% meu. E em 2009 foi aprovada uma emenda que garantiu ao presidente e aos demais cargos públicos o direito de uma coisa bizarra, Kaique. Olha só, reeleição ilimitada. Imagina, sou presidente, daqui a 4 anos tem reeleição. Aí daqui a 4 anos, já foi 8 anos, não posso mais ser reeleito. Aí veio aqui, foi aprovada a reeleição ilimitada. Enfim, é isso que aconteceu. E em 2013 o Chávez morreu. Quarta parte do vídeo, como foi a economia da Venezuela no governo Hugo Chávez? Vamos lá. Segundo dados do The World Bank, ou seja, entre 1999 e 2013, alguns dos dados da economia da Venezuela foram o seguinte, o PIB cresceu 9,98% ao ano. Cara, cresceu pra caramba. 10% ao ano de crescimento é bom no PIB, não é, Kaique? É bom. Loucura, Então olha só, em 1999 o PIB era de 97,9 bilhões de dólares
e em 2013, 371 bilhões. O PIB per capita cresceu 8,21%. Então o PIB per capita em 99 era de 4.127 dólares, em 2013, 12.457 dólares. Índice de pobreza, que mede basicamente a porcentagem da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Em 99, 42% da Venezuela vivia abaixo da linha da pobreza. Já em 2013, caiu para 29%, uma diminuição de 1,96% ao ano. Muitas pessoas vivendo melhor na Venezuela ali até 2013. Ao contrário do que muitos pensam, a economia da Venezuela prosperou durante esses primeiros anos. Agora, por que isso aqui aconteceu? Duas coisas principais. Preço do petróleo e a vantagem comparativa. Então isso aqui você não sabia, né? Pensou que eu ia falar mal da Venezuela? Olha que beleza, coisa boa aqui. Preço do petróleo e vantagem comparativa. Eu não sei se vocês sabem, mas a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Maior, inclusive, que a Arábia Saudita. Olha que beleza. E segundo a teoria das vantagens comparativas, um país deve produzir aquilo que apresenta com o menor custo de oportunidade. E para produzir um bem, o país ele perde a chance de produzir outro. Esse daqui é o custo-oportunidade. Então eu vou produzir esse daqui, onde eu tenho mais vantagem competitiva, em detrimento desse, que eu tenho um custo-oportunidade. Entendeu? É mais complexo eu produzir esse outro. Então é melhor eu produzir esse daqui, onde eu tenho mais vantagem competitiva. Então, na teoria, a Venezuela deveria especializar-se na produção de petróleo. E adivinha só, foi isso que ela fez. E olha a dependência do PIB da Venezuela com petróleo. Em 2000, a dependência era 80,4%. Você tem noção que o PIB da Venezuela em 2000 era 80,4% vindo de exportações da Venezuela em relação ao petróleo? Kaique, pensa assim, ó, de R$100 que o país gera, 80 vem de exportação de petróleo. É bastante, né? Tem todas as outras coisas no país, 80% é isso. Em 2005, era 80%, diminuiu a relevância, foi para 79,5%. Só que aí começa, 2009 foi para 90,8%, cara. E aí 2013, Kaique, de 100% do PIB, 95,8% do PIB ele era de exportação de petróleo. Imagina o Brasil inteiro ter, de todo o nosso PIB, 95,8% exposto a um único produto, cara. Tipo a soja. A gente está muito concentrado. Risco da ruína. E o que acontece? Durante o governo de Hugo Chávez, o preço do barril de petróleo ele explodiu. Ele saiu de 15 dólares o barril para mais de 100 dólares em 2008. Ele foi de 15 para 100 dólares. Então imagina se a economia depende de um único produto e aí esse produto ele sobe de 15 dólares para 100 dólares em 2008, aí depois caiu um pouquinho para 90 dólares em 2013. Caraca! Ou seja, é como se tivesse acertado a ação que mais subiu na bolsa e todo o seu capital tivesse nisso. É tipo isso. Porque ou vai dar certo ou vai dar muito errado. E o que aconteceu foi que em 2013 assumiu Maduro e nos anos seguintes o preço do petróleo começou a cair. E quando começa a cair, a casa começa a cair também, não é mesmo? Então o preço do petróleo foi caindo, ó. Caiu lá 2014, né, tava 107, aí 2015 48, 2016 30, 2016 46, tá? E aí, meu amigo, aí quando o seu PIB está totalmente dependente de um único produto que está caindo o preço, aí a casa começa a cair. E aí a Venezuela começou a enfrentar um problema atrás do outro. A Venezuela é um país que é abençoado com riquezas naturais, ela passou por uma grave crise do petróleo ali em 2013, 2014, estatizou empresas e vários setores da economia, o câmbio disparou, né? Então no ano de 2021 tiveram uma inflação na casa de 684,86%. Eles tentaram tabelar os preços, a gente aprendeu no passado que isso não funciona. A história mostra que a política de congelamento de preços não dá certo. Já vimos várias vezes na história, não sei porque tentam ainda fazer isso. Os produtos começaram a sumir das prateleiras, natural, né? Imagina, você congela o preço. Aí eu pego e falo, uai, tô gastando mais para produzir do que para vender? Eu não vou vender. Aí eu tiro o produto da prateleira, não tem mais para comprar, tem gente que passa fome, tem gente que morre de fome, aí começa a loucura, né? Então os produtos começaram a sumir das prateleiras. Peso médio, isso é uma loucura. O peso médio de 64% dos venezuelanos caiu 11 quilos em 2017. As pessoas ficaram mais magras, 11 quilos. Olha só. Hoje, segundo dados da ONU, 94% da população se encontra em extrema pobreza. O país encerrou 2016 como o segundo mais violento do mundo, com 3 vezes mais homicídios do que o Brasil, proporcionalmente, né? E naquele ano o Brasil teve cerca de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes, enquanto nosso vizinho teve 91,8. Segundo a ONU, o número de refugiados fugindo da Venezuela é similar
ao da guerra na Ucrânia e é considerado um dos países mais corruptos do mundo, segundo dados do Corruption Perception Index 2021 dos 180 países do estudo. E a Venezuela é o 177º, ou seja, de 180 países, ele é o 177, atrás só da Somália, Síria e Sudão do Sul. E aí, vamos falar um pouco sobre o passado da Venezuela. Sabe o pior de tudo? A Venezuela já foi um país muito rico, muito rico. Eu tenho amigos que contam histórias de quando viajavam para lá, país muito rico, próspero, né, e etc. Ele era um dos países mais ricos da América Latina nos anos 50 e 80. Ela era conhecida como a Venezuela Saudita, devido à riqueza por conta do petróleo. Na capital, em Caracas, os prédios eram altos e muito modernos para a época, de uma forma comparativa. As rodovias eram largas. Os hotéis eles eram considerados um luxo e um paraíso tropical. Então você tinha muita coisa legal e à frente do seu tempo. O que aconteceu? Muitas medidas econômicas que não deram certo. Estatização de empresas, expropriação da propriedade privada, impressão do dinheiro, que gerou hiperinflação, tabelamento de preços, que gerou escassez de produto nas prateleiras. E assim como as políticas positivas demoram para surtir efeito, as negativas também. Então, às vezes, a gente pode plantar uma semente negativa hoje, ela não vai crescer da noite para o dia. Ela vai ter muito tempo, vai regar a semente, vai virar uma árvore, essa árvore começa a dar frutos negativos, então demora, tá? Tanto bem quanto mal demora. E a Venezuela dependia de um único produto. Conclusão, hoje a Venezuela é uma das economias mais falidas do mundo de fato. O que é triste, tá? Eu não tô falando isso daqui feliz ou curtindo ou comemorando isso, não. É ruim. A desgraça alheia é triste. É ruim. É sempre ruim ver alguém triste, alguém sofrendo. Só para deixar muito claro isso daqui. E aí vamos ver alguns indicadores interessantes aqui, ó. Econômicos, tá? PIB 2020, 46 bilhões de dólares. Saindo de um PIB de 484 bilhões de dólares em 2014. Caiu tudo isso. PIB per capita, 1.700 dólares hoje. Em 2020 foi o segundo menor PIB per capita da América Latina, atrás só do Haiti. Inflação 2021, 686%. Salário mínimo, 7 mil bolívares, que equivalem a... Chuta, Kaique. Quanto que é o salário mínimo por lá? Em dólar? Em dólar. 200 dólares. Quase, pouco menos. 150 dólares. Menos. Menos? 110? Menos. 25? Pouco menos. 50 cents. Mais. 2 dólares. 2 dólares e 50. Caraca! Esse é o salário mínimo na Venezuela. 2 dólares e 50. Desemprego. 8 milhões de pessoas estão desempregadas, que é cerca de 29% da população, enquanto no Brasil a gente tem 14,4 milhões de desempregados, mais ou menos 6,7% da população. Pobreza. Cerca de 94,5% da população vive na pobreza, 76,6% estão abaixo da linha da pobreza extrema, que é absurdo, tá? Aí você pega o Gini Index. O que é o Gini Index? É um índice de desigualdade, digamos assim. Quanto menor esse índice, significa que o país ele é menos desigual. Ou seja, se ele é menos desigual, ele é mais igual. Anota aí, o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza. Por quê? Porque a Venezuela tem um índice de Gini de 0,37. Aí você pega o Brasil, tem um índice de 0,53. Você pega o Chile, 0,44. Pega o Uruguai, 0,39. Paraguai, 0,46 e o Haiti, 0,41. Em qual país aqui você gostaria de morar? Com certeza não é a Venezuela. Pelo menos a lógica me diz isso. Ou seja, a Venezuela ela é mais igual do que o Brasil. A gente tem mais desigualdade no Brasil que na Venezuela, mas é melhor viver no Brasil do que viver na Venezuela. Por quê? Porque o problema não é a desigualdade, é a pobreza. Então, se eu tenho uma pessoa rica, essa pessoa aqui aumenta a média. Se essa pessoa rica vai embora para outro país por algum motivo, o país ficou mais igual, mas o país ficou mais pobre também. Então, o problema não é a desigualdade, é a pobreza. E a Venezuela, ela é muito igual. Todos são pobres. Conclusões aqui. A Venezuela não é um país pobre, ela é um país extremamente mal gerido, ok? Imagina, você tem um monte de riqueza, mas você é muito mal gerido. Ela tem 18% das reservas mundiais de petróleo, o que dá 300,9 bilhões de barris. Hoje o preço do petróleo é de 95 dólares o barril, ou seja, são mais de 28 trilhões de dólares em reserva de petróleo. Para efeito comparativo, o PIB de 2021 da China foi de 16 trilhões de dólares e dos Estados Unidos 22 trilhões de dólares, ou seja, é o PIB, né, de um desses países aqui. Mesmo assim, o número de refugiados e imigrantes da Venezuela no mundo é de mais de 6,8 milhões de pessoas. E agora vem a pergunta do vídeo de fato. O Brasil pode virar uma Venezuela? Qual que é a sua opinião antes de eu responder? Eu não tô aqui para te convencer de nada. Tô aqui para levantar alguns pontos e muito menos para defender qualquer tipo de ideologia, ok? O fato é,
A Venezuela cresceu muito no começo dos anos 2000 até o fim do governo Chávez, mas depois que o Maduro assumiu o sistema econômico da Venezuela, né, ele se provou falho, trouxe miséria, tivemos vários problemas. Mas por que a Venezuela chegou onde chegou? Então eu trouxe 5 principais temas que levaram a Venezuela para onde ela está hoje. E o problema é que se, de alguma forma, algum país quiser repetir o feito, basta você repetir essas 5 iniciativas. Pelo menos é um indício de que isso aqui pode acontecer. Primeiro de tudo, estatização em massa de empresas e setores de economia. 3 em cada 4 estatais foram criadas, expropriadas ou confiscadas durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, tá? Então, estatização em massa de empresas e setores complexos da economia foi uma das coisas que a Venezuela fez. Então, se você quer saber se o Brasil pode virar uma Venezuela, é só a gente reparar nisso e ver se a gente está fazendo isso ou não. Ao que me parece, não estamos fazendo isso, mas temos que ficar atentos. Segundo, expropriação da propriedade privada. O Maduro, inclusive, já obrigou proprietários a venderem imóveis para seus inquilinos. Quem não vendesse dentro do prazo para os seus inquilinos, mandado pelo Estado, né, levaria uma multa de $40 mil, que pode ser dobrada caso ela não seja paga em 5 dias. Expropriação da propriedade privada, que é um direito nosso. Terceiro, controle de preços. A gente já tentou fazer isso, inclusive no Brasil no passado, ainda bem que não fazemos isso novamente hoje, né? Por mais que tenhamos tido ali um certo flerte durante a pandemia, né, com algumas coisas. Mas isso aconteceu diversas vezes com tentativas de tabelamento de preço que só faziam os produtos saírem das prateleiras dos supermercados. Tabelamento de preço também traz pobreza. Quarta coisa, um populismo extremo. E por quê? Calma. Por quê? Né? Porque geralmente a gente vê um discurso do Maduro anti-elitista, como se o rico ou o empreendedor fosse um malvadão. No Brasil isso também muitas vezes acontece. Ah, o rico, o empreendedor, ele é malvadão. Qual que é o ponto? O ponto é, no Brasil, os pequenos negócios, eles geram 72% dos empregos com carteira assinada no país. Então, pensa que os pequenos negócios, na maioria deles, eles não são grandes empresários, não têm muito dinheiro, eles que empregam o país. Então, os pequenos empreendedores. Então, se você faz um discurso contra os empreendedores, cara, os pequenininhos que contratam a maioria das pessoas com carteira assinada no Brasil. Então, um discurso muito populista e contra, né, os empreendedores de alguma forma. Se isso acontecer um dia, pode nos atrapalhar. E quinto ponto, corrupção. Corrupção, né? A gente já viu muito isso por aqui. A Venezuela conseguiu uma nota de 14/100 no índice de corrupção da Transparência Internacional. Prefeito de comparação, o Brasil, né, que não é um modelo a ser seguido em relação a isso, tirou nota 38. Tá, então a Venezuela está realmente muito atrás do Brasil e a gente que não é um modelo está em 38, ou seja, é muito corrupto lá pela Venezuela. Então, independente do fato de o Lula ser o próximo presidente do país, né, a verdade é que qualquer país pode virar uma Venezuela. Qualquer, até os Estados Unidos. Basta você tomar medidas econômicas erradas, mas isso não acontece da noite para o dia, beleza? Depois, a estrutura brasileira, né, jurídica, ela é diferente da estrutura da Venezuela, tá? Então, os presidentes têm poderes e têm limitações muito diferentes. Aqui no Brasil, formalmente, quem manda é o Congresso, e que é basicamente o poder legislativo, digamos assim, né, que dá a última palavra. Então existem muitas camadas aqui de segurança. Depois, a gente já teve 2 governos do Lula e o Brasil cresceu nos 2 governos. É claro que dá pra gente explicar o passado, né, por uma questão de commodities que subiram muito e comparativamente a gente poderia ter crescido mais, etc. Mas a realidade é que a gente cresceu nos 2 governos do Lula, ok? Isso aconteceu. Depois, né, assim, a gente não sabe como serão os próximos anos do governo, mas cabe a nós entender que quem estiver lá vai ser um representante do povo. Não importa se você votou nele ou não, ele está representando o povo, a maioria. É assim que funciona. Você está trabalhando numa empresa, você gosta ou não gosta, a pessoa está te representando, está te liderando de alguma forma, vai tomar decisões que vão te impactar. Você não precisa ter votado na pessoa para ela estar lá, tá bom? É o coletivo. Então a gente deve cobrar quem estiver lá e não vangloriar ou ficar idolatrando, tal, não é essa a cabeça. E por último, estamos todos no mesmo avião. Torço para que o Brasil prospere, para que de fato a Venezuela também prospere. Torço para que ela cresça, para que toda a população de lá prospere, ajude, cresça, empreenda, crie riqueza, não tenha mais fome, não tenha desemprego, possam ser muito felizes. Eu desejo a mesma coisa aqui para o nosso país, para que a gente possa prosperar, crescer e poder se importar com coisas que às vezes parecem tão distantes da nossa realidade, como uma felicidade, família, um Natal gostoso, né? Poder não passar fome, ter água, cobertor, uma cama para dormir e muita saúde. Me conta o que você achou aqui nos comentários. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau.